Olá, tudo bem? Aqui é o professor Diego. Eu sou professor de História e Geografia do IOPEM. Também no estado eu tenho uma carreira onde eu trago aulas de Filosofia e Sociologia. Seja bem-vindo à minha videoaula. Venha comigo nesse grande caminho da história que pode trazer para vocês. Hoje estaremos falando sobre o quê? Reforma religiosa, um dos temas que revolucionaram toda a história da humanidade. A gente começa pelo quê? Começamos pela história do cristianismo. Como nasceu o cristianismo? Viemos aonde? A Jesus Cristo, o pai da religião. Ele traz seus ensinamentos, ele cria seus discípulos e seus discípulos saem pelo mundo, começam a levar sua palavra, aquilo que ele acreditava. Só que dentro da vertente da história, até o século III, são esses os cristãos que levam a palavra, que começam a ser perseguidos por Roma. Em Roma, o imperador Constantino, ele vê que o número de cristãos estava aumentando. Eles não tinham mais limite de aumento, estava aumentando. E ele pressentiu o quê? Melhor parar. Melhor para essa perseguição, porque uma hora estoura uma guerra civil dentro do nosso país e eu não vou conseguir segurar esse problema. O que esse cara faz, meu? Ele puxa, vai lá, fala assim, não, vamos liberar o culto ao cristianismo dentro de todas as províncias do Império Romano. Nasce ali o segundo momento do cristianismo. Tínhamos o primeiro, que era o cristianismo primitivo, temos agora o cristianismo católico, que traz várias influências do paganismo, que trazem várias influências das religiões romanas, mas se situa ali a Igreja Católica primitiva, baseado nos pensamentos no concílio que foi feito naquele mesmo período. Certo, galera? Chegamos à primeira etapa da reforma religiosa. Ela precisava acontecer. Os nobres já estavam começando a ter os primeiros pensamentos iluministas, que o homem era o centro da humanidade. Isso começou a preservar e dar força para que a nobreza derrubasse o poder absolutista que era desenvolvido pela igreja, porque a igreja era formadora de opinião, fora que ela tinha o poder e muito capital. Então o Papa, ele tinha todo o poder do mundo centralizado em suas mãos. Com tudo isso, lógico que começa a haver aquela fagulha de fogo dentro da humanidade, daquela população. Poxa, como que o Papa vive numa situação tão bem e a gente está vivendo na pobreza? E a população começa a se revoltar. Altos valores de tributos que tinham que ser entregues para a igreja. Então tudo isso começa a motivar que haja alguma mudança, que os cristãos eles cheguem a ser próximos àqueles que seguiram Jesus, que eram carpinteiros, que eram pescadores, que eram cobradores de impostos, pessoas simples. Então essa virada de chave acontece aqui. John Wycliffe, na Inglaterra, ele traduz a Bíblia. Então, dá a primeira menção que algo estava acontecendo de errado, que aquilo que era pregado, que era imposto pela igreja, a Inquisição, todo aquele trâmite daquela era da medieval, que já tinha acontecido, estava no final da era medieval, estava errado. Então, o que nessa súmula acontece? Jan Hus, na Boêmia, segue os passos do seu antecessor, que era John Wycliffe. Ele começa a pregar a salvação, ele começa a pregar a remissão dos pecados. E ele é morto pela Igreja Católica. Ele é morto, queimado. Ele sofre nesse fim de vida dele por defender as mesmas teses que no futuro outra pessoa ia defender. Mas a gente já chega nessa pessoa. Voltando aqui, temos Thomas More e Erasmo Rotterdam, que eram católicos, não queriam a separação da igreja, mas já tinham visto que aquilo estava tudo errado.
e começam a ter vários concílios dentro da Igreja Católica para que houvesse mudanças, para que houvesse uma reforma dentro da própria Igreja e não tivesse essa separação. Mas foram pessoas que não foram escutadas. O trâmite vai aumentando, a insatisfação vai aumentando até que começa a ter o bug. E o bug acontece real quando surge um homem chamado Martim Lutero. Um homem que faz explodir a bomba. Sabe aquela fagulha que falta para explodir a bomba? Lutero é o responsável de tudo isso. Em 1517, depois de ter voltado de Roma, ele faz uma visita a Roma, ele vê cobranças de taxas que são indulgências, ele vê muita coisa errada. E ele volta da Itália, ele volta de Roma, volta para a Alemanha e na Alemanha ele institui as suas 95 teses e cola na Catedral de Wittenberg. Isso que ele levanta nessa caminhada dele são o quê? Indulgências, algo errado. Sacerdote universal. O que seria o sacerdote universal? Qualquer um pode ser o sacerdote da sua própria vida. Jesus pregou isso e ele levantou que o sacerdote podia ser real, podia ser você mesmo fazendo na sua casa. Você ser o sacerdote da sua casa. Você não precisava de uma intervenção papal, de um padre, de um monge, de uma freira, para que você tivesse uma vida espiritual. Autoridade da palavra revelada. Você, através da leitura da Bíblia, teria também revelações. Não precisava que ninguém lesse para você, que qualquer pessoa teria a possibilidade de fazer a leitura da Bíblia e ter a sua defesa sobre os seus pecados. Você saberia o que é pecado e o que não é pecado. Então, tudo isso foi levantado por Lutero. De Lutero em frente, aí começaram a estourar várias bombas na Europa. França, Inglaterra, e a gente vai agora ver alguns desses homens que também fizeram a reforma em seus países. A gente pega Lutero, que faz a reforma acontecer na Alemanha, com a força dos kaiseres alemães que queriam o poder, tirar o poder, separar o poder. Na verdade, eles não queriam o poder da igreja, eles queriam só separar. Eles queriam ter o poder do Estado nas mãos deles e deixar a força da igreja para outro lado, o lado espiritual, sem um colidir com o outro. E acontecia muitas colisões. Então eles acharam melhor aceitar a religião de Lutero, formar a igreja luterana, daí em diante eles ganham força, respiro. E outros governos também começam a apoiar novos conceitos de reforma. Igreja Anglicana, 1534. Temos o rei Henrique VIII. Ele era um cara muito esperto. Na situação que tudo aconteceu até por volta de 1531, quando ele rompe com a Igreja Católica, quais foram os acontecimentos que levaram à separação da Inglaterra com a Igreja Católica? O primeiro fato foi o veto papal, a separação com sua mulher. O Papa Clemente VII impediu que ele tivesse a separação com a mulher dele. Esse cara mirabolante fala assim, opa, peraí, então a gente corta os laços com a igreja, montamos a nossa própria igreja e acaba com o problema. Pegaram as terras que eram da igreja, todos os valores ficaram tudo concentrado no Estado. Ele praticamente se torna o primeiro sacerdote da igreja anglicana. Ele achou uma ótima sacada para tirar de escanteio a igreja católica das suas terras. Tivemos aqui no calvinismo, viemos para o calvinismo. João Calvino, em 1536, desenvolve, em cima das 95 teses de Lutero, sua própria tese, onde ele coloca que o ser humano é predestinado a, lado a salvação, B, que toda a riqueza que é desenvolvida, toda a riqueza que é feita
desenvolvida, ganha pelo homem, é dele. Que Deus não tem parcela nisso. Que Deus, ele faz a vida do homem prosperar. Que é hoje a teoria que é usada nas nossas igrejas protestantes do Brasil. Eles não tiraram a ideia da teoria da supervalorização do seu trabalho, supervalorização dos seus conceitos éticos. Lutero teve sua grande parcela na reforma, como o calvinismo de João Calvino teve para o resto do mundo. As ideias mais propagadas até hoje são as de Calvino, que alimenta toda a religião atual, a religião moderna, o cristianismo moderno. Mas, em vertente, não podemos esquecer de Lutero, que ele trouxe a reforma. Se não tivesse havido a reforma nos braços de Lutero, ele não tivesse feito as 95 teses, talvez ainda demoraríamos mais 50 a 100 anos para que houvesse uma verdadeira reforma. Então, temos que agradecer sim a Lutero pela sua força de vontade de revolucionar a igreja. Ele não tinha intenção de sair fora da igreja, ele só tinha intenção real de mudar o teor de como a igreja era absolutista, de como a igreja era ruim para a população. E ele não conseguiu, ele teve que separar, ele teve que rachar. Independente de tudo isso que ele fez, tudo que a gente tem dos governos absolutistas, da queda das monarquias absolutistas, começa aqui, na reforma religiosa. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e teremos aí muitas novas videoaulas e você ainda pode estar tendo conteúdo completo vindo estudando no IOPEM. Tenho certeza que vocês vão gostar dos nossos professores e da nossa galera que é sempre bem esforçada e voltada aí para as academias militares. Vamos lá, muito obrigado.